Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã. Eu sou para você, internauta. Boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje nós convidamos para estar aqui o Sávio de Carvalho, professor, controlador geral do município de Manhuaçu, integra o Conselho Estadual de Controle Interno de Minas Gerais, CONES, eleito presidente do Conselho Fiscal do CONES. Sávio, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Moreira. É um prazer imenso estar aqui no estúdio do grupo, né, que compõe as rádios, o site, né, Tribuna. Eu já estive por aqui, né, já fomos colegas, né, um tempo atrás, então é um prazer sempre retornar a uma casa que se propõe a fazer um bom trabalho, já há mais de 50 anos em Manhuaçu, né, de comunicação. E quando se fala de controladoria, de controle interno, é importante se comunicar, né. Ô Sávio, agora você que tem essa responsabilidade, né, respondendo pela Controladoria Geral do município, é importante conhecer o que é uma Controladoria Municipal. Pois bem, o que é uma Controladoria Municipal? A Constituição de 88, ela determinou que todos os órgãos públicos, tanto a nível federal, estadual, municipal, tivessem órgãos de controle, né? Então, focando no nosso caso aqui, no estado de Minas, você tem os órgãos de controles externos, que é o Tribunal de Contas, e que controla os municípios no quesito prestação de contas, indicadores e tudo mais. E dentro do município você tem o órgão de controle interno, que é ligado diretamente ao Tribunal de Contas, que exerce o papel de controle externo, bem como a Câmara Municipal também tem esse papel de exercer os controles e fiscalização dentro dos municípios. Então, o órgão de controle geral, controle interno, ele é obrigatório em todos os municípios brasileiros, tanto na Câmara dos Vereadores quanto no Poder Executivo. Perfeito. E como a Controladoria Geral do município fiscaliza as atividades da administração pública municipal? Essa fiscalização, Moreira, ela é exercida da seguinte forma. Você tem uma equipe, né? Você tem um sistema de controle interno, e dentro desse sistema você tem o controle através de quê? De auditorias, através de verificação, de criação de instruções normativas que devem ser seguidas. Nós temos, aqui em Manhuaçu, nós temos uma diretoria de compliance, que verifica todas as questões da legalidade dos atos, das ações da secretaria, das aplicações das leis. Então, de que forma ela fiscaliza? Ela fiscaliza atuando inicialmente com a prevenção. Tá? Então, a gente tem um viés, a controladoria, de prevenção, de quando para que não aconteça um dano ao erário público, não aconteça um ato que possa ser depois questionado através do Ministério Público, da Justiça, e fundamentalmente também, muito importante, é que dentro da controladoria existe a ouvidoria. A ouvidoria é ligada, no caso da Manhuaçu aqui, ao sistema de controle interno. Então, nós temos ouvidorias hoje, especificamente no SUS, e criamos a ouvidoria geral, que é um órgão, um setor, né, ouvidoria, que o cidadão e todas as pessoas que querem se comunicar com o poder público, seja através de uma reclamação, de uma denúncia, ele vai utilizar a ouvidoria. Isso é muito moderno nos dias de hoje. É um sistema de transparência, né, de acesso, né? Sim, quando se fala em sistemas de controle interno, se fala em transparência, né? Acho que a transparência, a gente fala muito com a prefeita e tal, e a gente discute nas reuniões do CONES que a transparência, ela não só ajuda a governar, ela, na verdade, ela é fundamental porque você passa a fazer um bom governo. Porque é através da transparência que você vai detectar, você vai ouvir a população, você vai tornar público tudo aquilo e vai ser questionado, ou elogiado, ou voltar atrás. Também nós não temos compromisso nenhum, né, com alguma coisa que não está funcionando. Então, fundamentalmente, a transparência é sinônimo de controle. Quando a gente fala da Controladoria Geral do município, quais são os principais desafios enfrentados na fiscalização das parcerias com entidades do terceiro setor? Então, se tem
é um desafio muito grande, porque o poder público, né, o braço dele não alcança todas as ações que tem que se fazer no município. No Manhuaçu, nós temos entidades já que atuam nessa área, DAREI, FUMAP, CAF, enfim, tem uma série de entidades que atuam no terceiro setor que recebem recursos, né, seja através de emendas parlamentares, seja através de repasse. Então, qual é o papel do controle interno nisso aqui? Ele é o fiscalizador desses repasses, das aplicações, através das comissões. Nós temos uma comissão que analisa os pedidos, os projetos, e depois tem uma comissão que faz o acompanhamento da aplicação e, posteriormente, a prestação de contas. Então, isso tudo sobre a óbice da Lei 13019, que ela determina de que forma tem que ser feitas essas aplicações, o recurso, a prestação de conta. Então, isso tudo passa pelas essas comissões e, posteriormente, pelo controle interno, que tem a obrigação constitucional na lei de verificar as aplicações diretas desses recursos, de que forma que é feito. Perfeito. Sávio, como que a controladoria garante a transparência nas parcerias com o terceiro setor? Então, a garantia é a gente cada vez mais qualificando as pessoas envolvidas, os servidores envolvidos, entendendo as mudanças que ocorrem, que a lei ela não é feita para sempre, né? Então sempre tem alguma alteração, porque surge alguma coisa, está mais nesse mundo. Então qual é a garantia que nós temos? É de pessoas, profissionais envolvidos, que está fiscalizando, detectou uma situação que ela possa ser corrigida, a gente corrige, solicita correção, e a partir daí, se não atender essa correção, a gente pode abrir uma auditoria e, posteriormente, o que a gente chama de uma abertura de contas especiais. O que é? Aquela entidade que não cumpriu, o que tem que ser cumprido, conforme determina a lei, que o controle interno é o guardião da lei, ele exige que se cumpra isso aí. Ela vai ser punida através da devolução do recurso, de punições, aí é enviado, dependendo do que ser feito, é enviado inquérito para o Ministério Público, por isso, então, o controle de que forma que a gente exerce é dessa forma. Certamente a colaboração com os poderes legislativo e judiciário vem a fortalecer essa fiscalização, não é? Ah, sim. O Poder Judiciário, através do Ministério Público, é um grande parceiro nosso. Sempre a gente está recebendo ofícios solicitando informações, a gente atende todos os ofícios que é nos encaminhado, tem uma boa relação com todos no Ministério Público através dos promotores de justiça, né? Então essa parceria é fundamental. Até uma colocação que algumas pessoas comentam que o controle interno é o Ministério Público da Prefeitura. Mas isso é uma conotação muito positiva. Quer dizer que é o seguinte, é um controle que está ali, que o Ministério Público tem um papel de fiscalizar, de controlar. Então, esse também é o mesmo papel do controle interno. E o Poder Legislativo não seria diferente, né? Ele possui um controlador interno, não é um controlador geral, porque o controlador geral só pode ter um no município, que no caso é do Executivo. E ele também, além dele exercer o papel lá de controle interno dentro da Câmara, que a Câmara também tem todo recebimento de recursos, pessoal e tal, a Câmara é uma grande parceira. Detectou alguma situação, o controle interno tem mandar relatórios para a Câmara, avisando o que está acontecendo, detectou algo que possa ser alvo de solicitação de uma verificação através da Câmara, a gente tem que fazer isso. É oportuno também que você possa falar aí a importância da edição de instruções normativas na atuação da controladoria. Esse é uma prerrogativa do controle interno, fazer as instruções normativas, né? O que é uma instrução normativa? O próprio nome já diz. De que forma a gente, dentro do poder público, o pessoal brinca, é muito burocrático, mas não é. O poder público só pode fazer aquilo que está na lei. Então, aquilo que não está, não pode ser feito. Então, para que aquilo seja regulamentado, que todos possam entender a mesma linguagem, né? Porque a gente está mexendo com papel, mexendo com recursos que não somos nossos, de todos nós, né? Não é meu, não é da prefeita, é do município. Então, através das instruções normativas, a gente regulamenta, por exemplo, dá um exemplo, reconhecimento de dívida. De que forma que a pessoa pode pleitear isso? Entra com o documento tal, apresenta isso, verifica aquilo. A gente regulamenta, por exemplo, agora há pouco, a gente regulamentou a questão de fechamento de governo, quais são os prazos que têm que ser cumpridos, através da comissão de
de encerramento de governo, de transição. Então, coloca ali, ó, até dia tal, tem que entregar documento tal. Então, as instruções normativas, elas são fundamentais para que a casa funcione e que se torne transparente todas as ações. Está lá no site, só verificar e seguir o que está ali. Sobre a decisão normativa 202/2016 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, influencia esse trabalho da controladoria? Essa instrução do Tribunal de Contas de 2016, ela foi... todos os tribunais de conta do Brasil, eles se reuniram em Vitória e criaram uma instrução, essa resolução, de que forma deveria funcionar os controles internos, né? Regulamentando em 2016 qual a necessidade, qual o tamanho que tem que ser, o que deve verificar. Ela está sendo atualizada em alguns aspectos e ela influencia sim, né? Porque ali está, os tribunais de contas reuniram, eles têm uma associação, a Tricom, que também que é a Associação dos Tribunais de Contas, e nela regulamenta todo de que forma deve ser formado o controle interno, aonde ele pode atuar. Então ele dá todo o embasamento para que a gente possa atuar dentro dos municípios sem ter algum problema de que está fora do que está determinando a instrução. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Muito bem, no entrevistado do dia hoje nós estamos conversando com o Sávio de Carvalho, professor controlador-geral do município de Manhuaçu, integra o Conselho Estadual de Controle Interno de Minas Gerais, CONES, eleito presidente do Conselho Fiscal. Ô Sávio, de que forma a população pode participar do controle sobre as atividades da administração pública? Boa pergunta, Moreira. A gente governa para a população, né? A gente tem que prestar contas para a população. Nós, é um clichê, nós somos empregados do povo. Sim, nós somos empregados, mas não só somos seres só empregados, não é o bastante. Tem que prestar contas e mostrar o que veio. Uma forma bastante direta, e o Brasil hoje ele é bem avançado nessa área, é através dos portais da transparência. Tá? O portal da transparência é onde é publicado todos os atos do Poder Executivo, gasto, contratos, processos estatórios, no caso do departamento pessoal, o servidor, onde está lotado, e inclusive os proventos dele, entendeu? Então o portal é um grande instrumento para que a população estar ligada à verificação das ações do Poder Executivo. E o portal da transparência, ele é competência de fiscalização, de atuação da controladoria do município. É ela que controla o portal da transparência, ela que tem que verificar as ações. Tá? Por quê? Porque ali tem muitas informações que são informações que nós temos que checar constantemente. Perfeito. Vamos falar um pouco da folha de pagamento, da máquina que é uma prefeitura, né? Porque é uma grande empresa, assim nós podemos considerar, pela quantidade de pessoas que tem esse vínculo, né, com o município. E como que a controladoria ela acompanha essa folha de pagamento da administração municipal? Hoje são quantos funcionários? Gira em torno de quantos milhões? Dentro do portal da transparência, se você entrar no site da prefeitura, vai estar lá, transparência, vai estar lá os ícones que você possa acessar. Até antes de lhe responder, Moreira, eu vou fazer uma colocação aqui. Você tem vários itens lá. Orçamento, gastos, empenhos, e tem a parte do departamento pessoal. É interessante, não é só como é o Manhuaçu que acontece isso. Na hora que você verifica o volume de acesso às informações pela população, pelo externo, o volume de acesso à questão de pessoal, ele passa de 50%. 50%. E às vezes tem informações que impactam muito mais na vida do cidadão, do município, que tem lá 0,2 acesso, 1,2, que são ações são verificações, por exemplo, de orçamentária, aplicação de recursos, de repasse para o terceiro setor. Até dentro lá tem um ícone só do controle interno, externamente se verifica muito pouco. Lá tem os relatórios, inclusive, da execução fiscal do ano, todas as informações estão lá, e as pessoas acessam muito a questão de recursos humanos. Curiosidade maior, né? Eu não tenho dúvida. Sobre o servidor, né? Sim, o servidor, eu acho que ele quer entrar lá sabendo onde está lotado, quanto ele está ganhando, quanto ele ganhou.
Transparência? Sim, está lá. Inclusive o nosso portal ele não esconde essa informação. Está lá. Tem muitos portais que ainda ele criam dificuldade da pessoa acessar isso. Mas você perguntou aí a respeito, né? Hoje a Prefeitura de Manhuaçu, né, ela conta hoje com mais de 3.400, 500 servidores, entre servidores contratados. Você tem um volume expressivo na educação e depois na saúde. São as que têm o maior volume. E isso é um grande desafio, né? Controlar, talvez seja um dos maiores, se não for o maior empregador do município, seja a Prefeitura de Manhuaçu. E quando se fala em servidores, a gente envolve, além do salário, você envolve questões de 13º, férias, atestado médico, horas extras. Você tem, como toda uma empresa tem. Você tem os encargos. Os encargos. Né? Então, você perguntou hoje em quanto deve estar girando a nossa folha. A folha de Manhuaçu hoje deve estar girando em torno de 10 a 11, 12 milhões mensal. Então, o que isso representa em percentual? Nosso orçamento hoje ele é acima de 500 milhões, 520 milhões para 2025, mas a Folha consome 130 milhões ano dentro do orçamento. Porém, existem algumas instruções do Tribunal de Contas que falam o seguinte, você tem alguns números. O tribunal fala, olha, até 42,3%, tudo bem, você pode gastar ali, não tem problema nenhum, está dentro da coisa. Quando você atinge o número de 49% do gasto da arrecadação da receita líquida, você já acende uma lâmpada amarela, uma tensão, que você já tem que cortar várias coisas, hora extra, se estiver fazendo e tal, para que se volte ao número. E se chegar a 54%, você não recebe recurso mais nenhum, é passado. Então, isso através da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, /100, foi criada na época do governo Henrique Cardoso, então há todo um controle. E quem exerce esses controles, essas verificações das metas, desses números, é o controle interno. Entendeu? É um desafio por isso, porque você tem que lidar com um número expressivo de funcionários e às vezes o recurso é escasso. Entendeu? Então é um grande desafio, e é um desafio para o controle interno, porque temos que controlar a quantidade de hora extra, se está sendo aplicado o dinheiro. Então é um universo muito grande dentro dos recursos humanos que a gente atua. Inclusive, as questões de processos disciplinares passam pela controladoria. Né? Não tem como você ter 3.500 funcionários e não ter algum problema disciplinar. Isso passa pela controladoria, a pedido de abertura desse processo, como os das empresas também, que às vezes não cumprem os contratos. Perfeito. Então, quer dizer que é um trabalho assim muito atento, né, diário, diuturno, vamos considerar, porque para evitar também possibilidade de corrupção, de desvios, não é isso, sabe? Sim. Dentro do Poder Executivo, você tem a prefeita, tem os secretários. Porém, quem assina todo o relatório final do exercício do ano é o controlador, junto com a prefeita. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque as responsabilidades a esses cargos foram imputadas também do mesmo tamanho. Aquilo que eu falei, a gente é controlador 24 horas, não tem como não ser. Se eu estiver fora do meu trabalho ali na prefeitura, o ambiente da prefeitura, mas eu estiver em qualquer local do município de Manhuaçu e eu ver alguma irregularidade, eu tenho que agir, eu não tenho como. E se eu souber de alguma irregularidade, algum indício de irregularidade, eu tenho que agir. Inclusive, a gente, não seria diferente, a gente acompanha noticiários de vocês aqui, outra coisa, e quando há indícios, há uma colocação através da imprensa, ou através da ouvidoria, ou enfim, da maneira que chega para a gente, eu verifico o que está ocorrendo, a veracidade daquele, a fonte, e se tiver algum indício realmente que possa ter que ser apurado, eu solicito a abertura de um processo de verificação através de diligência para verificar o que está ocorrendo. Então, é muita responsabilidade mesmo. É uma luta constante, né? A luta, o poder público é um desafio muito grande e não seria diferente dentro da controladoria. Né? Perfeito. Agora, já que estamos encerrando, para a gente falar aqui sobre o CONES, né, que é o Conselho Estadual de Controle Interno de Minas Gerais. Ele foi fundado, né, e Manhuaçu teve um papel importante na criação, não é? Sim, o CONES, né, que é o Conselho Estadual dos Controladores Internos do Estado de Minas Gerais, ele
existe o CONASE, que é o controlador a nível Brasil. E Minas Gerais foi o segundo criado agora, o primeiro foi em Goiás, sucesso, mas Minas nasceu muito grande. Nasceu maior do que é o maior que tem pela quantidade dos municípios, né? Então, esse conselho, a proposta dele é realmente você nos dar apoio, verificar as questões de instruções normativas, de custo, treinamento. Então, não teria como não ter um órgão de importância do que é o controle interno, você tem um órgão para nos defender junto aos órgãos maiores, que é a CGU. Inclusive, eu poderia te dizer muito rapidamente aqui, o CONES hoje, quem já é parceiro do CONES? A AMM, que são Minas Município, BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas, o CONAS, né, que é o nacional, a CGE, que é a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, a CGU, que é da União, a CEMIG, o CODENG, o IDC, que é o Instituto de Defesa da Cidadania e Transparência, o Ministério Público de Minas Gerais, os Tribunais de Contas, o Banco Mundial e as instituições internacionais. Há hoje, já há algum tempo, que essa questão de corrupção, de combate à corrupção e transparência, já no mundo inteiro já está sendo colocado. E o CONES é parceiro nisso. E Massu realmente teve um papel importante, porque eu sou membro fundador, tá? E foi feita a eleição da diretoria, eu me candidatei como representante da nossa região e acabei sendo eleito pelos meus pares, né, votação unânime, como presidente do conselho. Isso já, o que isso foi importante no Massu? Primeiro, a gente tem um representante dentro de um órgão de tal importância. A gente trouxe para cá um evento do CONES, que veio o Ministério Público, veio a CGU, veio o Tribunal de Contas, fazendo uma palestra, ficamos 2 dias aqui debatendo esses temas, e isso já é fruto de uma representatividade junto a um órgão estadual. Então é importante a gente ter representatividade, eu falo muito isso, enquanto nós temos que ter gente da nossa região, gente nossa lá onde se decide as questões. Perfeito. Manhuaçu assume um papel de protagonista, né? Sim, o mandato nosso vai até o final de 2025, né? Então, a gente é um mandato de 2 anos. Então, Manhuaçu, mais uma vez, a gente agradecer a prefeita, desde que ela assumiu, me colocou nesse cargo, ela nunca interferiu em nada, a prefeita nunca interferiu nas ações do controle interno, muito pelo contrário, hoje o controle interno, a gente está caminhando, né? Ele era muito incipiente, muito pequeno, dentro do tamanho do município. Então, o fato de ter um apoio da chefe do Poder Executivo que a gente pode trazer, traz uma importância muito grande. Sávio, muito obrigado pela participação, tá? E muito êxito nesta atuação, né, que a gente observa que não é fácil. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Voltarei toda vez que for necessário aqui, pode contar conosco, tá? A Controladoria é um órgão, através da ouvidoria, a gente recebe informações por lá. Eu sou um controlador acessível, tá? Pode me procurar lá. Não posso receber e não recebo questões de empresa, porque não é o meu papel. Mas o cidadão pode ir lá, o servidor público pode ir lá procurar, que está com as portas abertas. E você, cidadão, cada vez mais. Muito bem, no entrevistado do dia hoje, conversamos com Sávio de Carvalho, professor, controlador-geral do município de Manhuaçu, integra o Conselho Estadual de Controle Interno de Minas Gerais, CONES, eleito presidente do Conselho Fiscal. Para você, internauta, boa tarde. Para você, ouvinte da Manhuaçu, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.